Um bom dia a todos. Hoje falaremos sobre capacitores. É um dos assuntos bem importantes da parte da eletricidade. Ele é bem parecido com resistores, só que, quer dizer, o assunto, que é bem parecido, tem algumas coisas que vão se assemelhar, mas os capacitores têm a função diferente dos resistores. E é isso que nós vamos ver. Começando pela definição. Chama-se capacitor ou condensador o dispositivo que armazena a carga elétrica e, consequentemente, a energia elétrica. Então, os capacitores, como você vê na definição, eles também são chamados de condensadores. Condensador, na verdade, é um nome usual dele, não é um nome meio científico. Por exemplo, se você chegar para comprar um capacitor, às vezes o vendedor da loja ele vai perguntar por condensador e não capacitor, porque o nome mais usado no mercado é condensador e não capacitor. Capacitor eles usam menos, mas na verdade é a mesma coisa. Dentro da definição está para que serve o capacitor. Então a finalidade do capacitor é fazer o armazenamento de cargas elétricas. Só que você pode pensar, mas a pilha também faz isso? As baterias não armazenam cargas? É verdade, a função da pilha e da bateria também é armazenar cargas. Só que a diferença entre um elemento e outro vai estar justamente na forma com que essa carga vai sair do capacitor. Enquanto na pilha você precisa que a energia passe lentamente para o dispositivo, ou seja, a bateria do seu celular você quer que dure por uma semana, por exemplo. Então, aquela energia vai ser distribuída aos poucos. Já um capacitor, você vai querer que ele dê um impacto. Então, a carga elétrica, ela vai sair de uma vez dele. O tempo de descarga é muito rápido. Ele vai servir para elementos onde você precisa dar uma descarga, dar um choque. É alguma coisa, um disparo. Na verdade, a carga elétrica sai do capacitor como um disparo, enquanto a carga elétrica numa pilha vai sair fluindo com o tempo. Então, a carga da pilha demora muito mais tempo do que uma carga de capacitor, que é uma carga para ser instantânea. Na mesma hora que ligou um capacitor a algum dispositivo elétrico, ele vai disparar toda aquela quantidade de energia que ele tem armazenada nele. A diferença entre pilha e capacitor está justamente aí. Tipos de capacitores. Os capacitores eles são classificados de acordo com a geometria dele. Então aí vocês estão vendo que o capacitor ele pode ser plano, ele pode ser esférico ou cilíndrico. Abaixo eu estou colocando a figura de cada um, assim essa ilustraçãozinha aí. Então vocês vão ver o formato de cada capacitor. Isso aí você vai ter muito em circuitos elétricos. Se você abrir o circuito elétrico de um carregador de celular ou de uma fonte de computador, vocês vão ver lá dentro esses elementos, que ele no caso vai ter a função de armazenar energia e descarregar para dar aquele impacto no dispositivo que você quer. Nesse que você está vendo aqui, esse capacitor cilíndrico que eu coloquei a figurinha, observe que nele vem duas inscrições aqui, ó, a voltagem e outro número, que esse número aí se chama capacitância do capacitor. É um número que vai ser característico de cada capacitor. Eu vou falar mais adiante mais dessa capacitância e a gente vai aprender a calcular a capacitância de um capacitor, que é na verdade o que caracteriza este capacitor, a capacitância dele. É um número característico. Aplicações de capacitores. Como vocês veem na figura aí, vou falar cada caso especificamente. Esse primeiro caso aí, o do carrinho, o carrinho ele precisa de capacitores, principalmente no motor. O motor do carrinho ele precisa vencer a inércia. Para vencer essa inércia, coloque-se capacitores bem próximos lá, onde vai ter a entrada da energia. Então, a pilha vai passar a energia para o capacitor, através da corrente elétrica, e essa corrente vai precisar de um impacto ser amplificada para poder vencer a inércia, senão aquele motor
que é um motor de corrente contínua, ele não teria força, ou seja, não teria um torque suficiente para vencer a inércia no carrinho. Aí o outro equipamento que a gente vê aí é o taser, né, da choque. Aquelas armas de choque, ela precisa de uma descarga elétrica bem intensa. Então, como fazer essa descarga elétrica? Utilizando capacitores. Elas usam capacitores e, lógico, também é um circuito elétrico para conseguir dosar essas cargas ao longo do tempo. Então, às vezes, pode ter um elemento desse que precisa de carregar e descarregar várias vezes para poder dar uma descarga alta. Então, são capacitores de uma voltagem alta para poder liberar uma quantidade de energia suficiente para o ser humano sentir o choque, ou seja, através do choque vem a contração muscular, como aquelas armas que a polícia também usa, armas de choque, ela dá uma contração muscular ao ser é, acertar alguém. Então aquela arma vai fazer isso, através com a utilização também de capacitores. Aí depois vem o desfibrilador, que é utilizado nas ambulâncias, nos hospitais, para justamente fazer aquela, na parada cardíaca, ele vai dar aquele choque para tentar voltar, reanimar o paciente que está com algum problema, o coração parou, alguma coisa, ele vai tentar fazer isso aí, através do desfibrilador. Então são algumas aplicações. Tem também as câmeras digitais também, as máquinas fotográficas, principalmente as antigas, que são analógicas, elas usavam também capacitores. Então quando você ouvia aquele barulho numa máquina profissional, é, vai fazer um barulhinho, que é justamente o capacitor carregando. Ele carrega e descarrega para soltar aquele flash. Então são essas algumas aplicações. Lógico que tem muitas outras nas televisões, nos aparelhos e às vezes também no Enem eles fazem algumas questões, algumas perguntas que são meramente teóricas sobre capacitores, para você entender justamente a função do capacitor dentro do circuito. O que ele às vezes quer saber, já caíram algumas questões, que era só você saber a função, distinguir a função de um capacitor, de um resistor. Lógico que o resistor tem uma função bem diferente, que é limitar a corrente elétrica. O capacitor não, o capacitor armazena a carga e distribui, joga de vez, certo? A capacitância de um capacitor é um número bem importante para ele, porque é o que caracteriza aquele capacitor. Então é fundamental saber calcular a capacitância e fundamental entender o conceito de capacitância. Alguns livros chamavam também essa capacitância de capacidade, como sendo a capacidade de armazenamento. Mas o conceito vai bem além, porque o conceito não está restrito a só aquela quantidade de cargas, e sim a razão entre a quantidade de cargas que um capacitor pode armazenar pela DDP que ele está recebendo. Então, quando a gente quiser calcular, você vai ter que fazer uma divisão entre a quantidade de cargas e a DDP fornecida. A capacitância, ela vai ser dada em Faraday. Em homenagem ao físico Faraday, colocaram a, a grandeza da capacitância sendo definida com essa unidade aí. Então, Faraday é Coulomb por volts, que vai dar a grandeza Faraday, ou seja, a unidade de capacitância. Vamos às equações. Então, quando eu quiser saber a energia armazenada em um capacitor, observe que eu tenho um gráfico aí da quantidade de cargas em função da DDP. E esse gráfico que está fornecendo a energia armazenada vai ser dado por esse triângulo aí, que é justamente abaixo dessa reta. Então, quando eu calculo a área do triângulo, eu sei que é base vezes altura sobre 2, como está na primeira equação aí. Então, quando eu faço base vezes altura sobre 2, a altura seria o Q, a base seria U sobre 2. Então, Q vezes U sobre 2 é a fórmula da energia potencial elétrica armazenada em um capacitor.
Outra fórmula que a gente pode encontrar a partir dessa é se você substituir o Q por C vezes U. Então, ao substituir o Q igual a C vezes U, você vai ter C vezes U vezes U, vai ficar C vezes U ao quadrado sobre 2. É outra fórmula que dá para você calcular também a energia potencial armazenada. Fazendo outra relação, você pode encontrar a terceira fórmula, que é Q ao quadrado sobre 2C. Outra coisa bem importante que a gente vai precisar aprender e fazer alguns exercícios hoje, que vocês memorizem isso. Todo mundo que já estudou associação de resistores sabe que os resistores podem ser associados em série, paralelo e misto. São os tipos de associação. Os capacitores também. Então, o primeiro tipo de associação é a associação em paralelo. Quando eles são associados em paralelo, como está na figura aqui, observe, você vai precisar encontrar um capacitor equivalente. E para encontrar esse capacitor equivalente, você vai fazer nada mais nada menos do que somar cada capacitância. Então, a regrinha dos capacitores equivalentes em paralelo é como a regra de resistores em série. Vai ser sempre o inverso. Então, como a gente encontrava resistores em série? Isso era somar. Como encontra capacitores em paralelo? Capacitor equivalente em paralelo é só somar. Depois a gente vai ver os capacitores em série. Então, nos capacitores em série, vai ser o contrário do que são os resistores. Então, quando os capacitores estiverem em série, você não vai somar. Você vai fazer aquela soma do inverso. Então, faz a soma do inverso. O capacitor equivalente, 1 sobre C equivalente, é 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre Cn. Então, se tiver 10 capacitores em paralelo, em série, aliás, você vai fazer essa soma dos inversos aí. Como fazia para os resistores em paralelo. Então, a regra da série para capacitores é a soma dos inversos. Exercício de número 1. Exercício 1. Determine a carga do capacitor e a energia eletrostática nele armazenada. Então, quero determinar a carga e depois energia armazenada. Utilizar a fórmula da carga, que é igual a C vezes U. Nesse probleminha aí, a gente vê que o C, que é a capacitância, foi de 4 microfarad. Então, 4, 10 a menos 6. E o U foi 5 volts. Então, 5 volts, que é igual a C vezes U. 4 vezes 5, 20. 20, 10 a menos 6. Unidade de carga elétrica é o coulomb. Então, que é igual a 20. 10 a menos 6, eu posso colocar 20 microcoulomb. É a resposta do primeiro item. O segundo item, ele quer a energia potencial armazenada. Eu sei que o E é igual a Q vezes U dividido por 2. Então, meu E, que é energia armazenada, que foi 20, 20 10 a menos 6, vezes o ADDP, que foi 5, isso dividido por 2. Eu vou ficar com é igual a 20 por 2, divido logo aqui, vai dar 10, 10 vezes 5, 50. 50 vezes 10 a menos 6. Unidade de energia continua sendo joule. E também posso escrever isso como 50 microjoules. Também dá para escrever assim, com submúltiplo. Exercício 2. Um capacitor 2. Um capacitor de capacitância C é colocado no circuito da figura para carregar. Os dois geradores são idênticos e a voltagem é de
96 volts. Decorridos alguns minutos, estando o capacitor carregado, sua carga elétrica é Q igual 4,8 nanocoulomb. Determine a capacitância do capacitor. Então, eu vou usar a fórmula Q igual a C vezes U. E pelo desenho que ele me deu, observe que as duas fontes estão em paralelo. Se você colocar duas fontes em paralelo, de resistência interna nula, então você vai ter que a voltagem resultante vai ser o valor da própria fonte. Então essas fontes aí, como elas estão em paralelo, ela vai terminar fornecendo 96 volts. Se você tivesse, mesmo que você tivesse 10 fontes, vou colocar aqui só para você entender. Deixa eu colocar essas fontes aqui. Estou colocando várias fontes, certo? 10 fontes. Vou colocar só 3. E elas estivessem em paralelo, o valor, se essa aqui fosse 2, 2, 2, 2, o valor da DDP que ela vai fornecer aqui do outro lado vai ser 2. Então, a DDP aqui vai ser 2 volts, certo? Ela vai fornecer no capacitor. Então, nesse caso aí, essas duas de 96 vão fornecer 96 volts. Se elas estivessem em série, aí o valor seria o dobro de 96. Mas no caso elas estão em paralelo, então elas vão fornecer 96 volts. Então basta colocar na fórmula. A carga foi 4,8, nano é 10 a menos 9. A capacitância é o que eu quero achar. O U 96. Aí eu faço C igual. Eu posso escrever 4,8 como 48, 10 a menos 10, sobre 96. 48 sobre 96 vai dar 0,5. Então, 0,5, 10 a menos 10, unidade de capacitância, Faraday. Certo? Então, a resposta é 0,5, 10 a menos 10, Faraday. Exercício 3. Determine a capacitância equivalente em cada caso. Então, no caso, na letra A. A letra A, você vai ter inicialmente o quê? Dois capacitores que estão em paralelo, que eu vou somar. Então, aqui eu estou com ponto A, aí tinha dois capacitores em paralelo, 6 e 3. 6 mais 3, 9. Então, vai ficar 9 microfarad aqui. O outro também está em paralelo, vou somar 10 mais 8, 18. Então, venho para cá e vou, quando somar, eu vou ter um capacitor de 18 microfarad. Aqui o ponto B. Pronto, agora eu estou com dois capacitores em série. Observe que aqui a carga não se dividiria, eles estão em série. Aí eu vou usar a regra de série. Quando for em série capacitores, eu posso usar para dois capacitores. Eu posso usar C equivalente igual ao produto C1 vezes C2 sobre a soma C1 mais C2. Posso usar essa regrinha aqui. Então, C1, 9 vezes 18 sobre 9 mais 18. Aí, C equivalente igual a 9 vezes 18 sobre 9 dá 18, vai ficar. Eu vou fazer um jeito simples aqui, um jeito de simplificar essa conta. 18 é 2 vezes 9, então eu faço 2 vezes 9. Embaixo eu tenho 9 mais 18. 9 mais 18 dá 27. 27 são 3 vezes 9. 9 eu corto com 9. Aí eu fico com 9 vezes 2 dá 18. 18 por 3 dá 6. Então a resposta primeiro, 6 microfarad. Resposta da letra A. Para capacitores em associação. Capacitor equivalente dessa associação da letra A. A segunda associação, observe que você está em paralelo. Do começo ali tem 12 e 12.
12 mais 12 paralelos são 24. 24 microfarad. O outro 24 também, 24 microfarad. E finalmente mais um de 18 mais 6, 24. Então os três têm 24. Então se você fazer essa conta, lógico que você não vai fazer. Você pode fazer 2 a 2 como eu fiz na questão anterior e depois fazer com o terceiro. Mas é mais fácil fazer assim. 1 sobre C igual a 1 sobre 24 mais 1 sobre 24 mais 1 sobre 24. Opa, sobre 24. Então, resolvendo isso aí, você vai ter, tirando o MMC, vai dar 24. E em cima vai ficar 3 sobre 24. Isso vai ficar 1 sobre C igual a 3 em cima e 24 embaixo. Quando você inverter, você vai ver que C é igual a 24 sobre 3, que vai dar 8 microfarad, certo? Então, quando os capacitores forem iguais em série, só é você pegar a capacitância e dividir pela quantidade de capacitores. Não precisava ter esse trabalho todo que a gente teve nessa questão aqui. Exercício 4. Capacitores são dispositivos capazes de armazenar energia quando há um campo elétrico em seu interior, o qual é produzido por cargas elétricas depositadas em suas placas. O circuito a seguir é formado por um capacitor C com capacitância 2 microfarad e por duas fontes de força eletromotriz, consideradas ideais, ou seja, a resistência interna delas é zero, com E1 igual a 10 e E2 igual a 20. Assinale a alternativa correta para a energia armazenada no capacitor C. Observe nessa figura o seguinte. Nessa associação, você tem duas fontes e o capacitor está no meio. Você tem que saber se ela está em série ou paralelo. Se você seguir aqui no sentido dessa fonte E2, você vai ver que aqui vem o polo positivo de E2, que vai se encontrar com o polo negativo de E1. Então, essas duas fontes estão em série. O que significa isso? Que, como elas estão em série, que você vai somar o valor dessas fontes para achar a DDP resultante. Então, a DDP resultante seria, ou seja, a força eletromotriz resultante seria 10 mais 15, que seria 25 volts, certo? Então, essa é a DDP resultante, esse é o meu U. Aí, o que é que a gente vai ter? Ele quer calcular a energia elétrica armazenada. Aí eu vou para a fórmula. Ele não deu a carga, mas ele deu a capacitância. Então vou usar C U ao quadrado sobre 2. Se ele tivesse dado a carga, eu poderia usar QU sobre 2, mas ele não deu, ele deu a capacitância. Então, quanto é a capacitância? 2, 10 a menos 6. O valor da DDP é 25. Aí vai ficar 25 ao quadrado, dividido por 2. Isso eu vou ter, corto 2 com 2, aí eu tenho 25 ao quadrado, vai dar 625, 10 a menos 6. Então, unidade de energia é o joule. Eu tenho na resposta a letra A. Resposta da questão, a letra A. Então, era necessário que você, nessa questão, é bem simples, mas você soubesse analisar a fonte, se a fonte estava em série ou paralelo. No caso, a fonte está em série. Então, observe que quando as fontes estão em série, vou colocar o desenho aqui delas em série, certo? Elas não estão nessa ordem, mas se você partir do E2 e chegar no E1, vai perceber que elas estavam em série. Então tem que saber analisar o desenho das fontes
para poder tirar a fonte resultante. Lógico, quando as fontes estão em série, você soma. Se as fontes estivessem em paralelo, você ia manter o valor da fonte original. Então, resposta do exercício 4, letra A.